Ti. Ó Pai, que o Senhor venha nos revelar o nosso coração, tudo que está escrito na Tua palavra, tudo que for lido, meu Pai, tudo que for mencionado, o Senhor vai nos dar um entendimento nessa noite, porque precisamos, porque por nós mesmos não entendemos, Pai. Mas é o Teu Santo Espírito podemos entender tudo, Pai, porque Ele quem revela. Mas foi Ele quem nos restaurou, foi Ele quem nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e é Ele quem vai nos mudar, vai nos preparar, nos restaurar, para termos a vida eterna cada dia em nossa vida, meu Pai. Deus abençoe, a vitória, abençoa cada um que aqui se encontra, meu Pai, cada família representada, que está visitando o nosso lar, meu Pai, aquele que não te conhece, meu Pai, que através da nossa vida vem te conhecer, hoje nos dá entendimento, Pai Santo, para compartilhar, meu Pai, os mistérios do Evangelho a outras pessoas, meu Pai, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa rua, no nosso lar, Pai, vamos levar a Tua palavra, vamos semear a Tua palavra, que eu sei que vai dar fruto, meu Pai. Então, abençoa essa noite, nos dá vitória, se houver uma enfermidade, se houver nos curar, porque a Tua palavra cura, a Tua palavra liberta, a Tua palavra é aquela que bastante com o Espírito Santo, com fogo. Então, meu Pai, nos abençoa, nos dá vitória e recebe esse momento, Pai, essa reunião, ó Pai, no Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, essa lição de hoje é conhecendo a Bíblia. Algumas pessoas que estão começando hoje, sejam bem-vindos. A aula da semana retrasada, a primeira aula, está na internet, está no YouTube. Vocês podem consultar lá, procurar discipulado, né? Coloca o nome da igreja e coloca discipulado. Aí vai aparecer lá. A nossa aula foi filmada, então a gente pode aprender. Quem não pôde participar, né, de casa mesmo, pode acessar lá e poder, né, estar entendendo o que foi falado na aula passada, até porque ela não tem uma continuidade. Então a lição de hoje é conhecendo a Bíblia, aliás, conhecendo Deus, conhecendo a Bíblia foi a aula anterior, e tem como texto bíblico aí, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Peço que os irmãos fiquem de pé em reverência à palavra, porque na aula passada ficamos mais sentados, vamos ficar mais de pé na aula de hoje. Que diz assim na parte A somente: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tiago, capítulo 4, verso 8. Então, quando a gente, né, abre o coração para chegar diante de Deus, quando nós damos um passo em direção a Deus, Deus lhe dá muito mais passos na nossa direção. Então, quando a gente se entrega, por isso que a palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Então, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, estamos caminhando na direção dele, e ele vem na nossa direção também para nos livrar do mal, para nos ensinar, para nos manter firme de pé na presença dele e para nos dar a vida eterna, que é o objetivo da gente estar aqui aprendendo, para que venhamos a cada dia zelar pelo que Deus tem dado para a gente, que é a salvação. Então, podem se assentar e vamos agora ler a introdução do texto dessa lição. Conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 12, no tempo em que você não era crente, vivia sem Deus no mundo. Então, tem alguém com esse versículo aí, Efésios capítulo 2, versículo 12? Vou pedir que quem estiver com esse versículo, fique mais de pé. Sempre que eu pedir para participar, põe-se de pé, sal da igreja, né, para a paz do Senhor, e pode ler o versículo. Tem alguém? Pode ficar de pé, cumprimenta a igreja e pode ler, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 12, e pode ler o 13 também, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 12, e lê o 13 também, por favor. Amém. Então, a Bíblia diz que naquele tempo estávamos em Cristo, como se estivesse perdido no mundo, né? Mas hoje, a Bíblia fala que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a misericórdia de Deus faz isso conosco. Nos tira das trevas, nós éramos filho do mal, filho do diabo, nós somos filhos de Deus. Porque a Bíblia diz que a todos quanto recebeu a Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, fácil nós sermos chamados filhos de Deus, é o poder que Deus nos dá, né? Dá para aquele que crê, dá para aquele que abre o coração para ele. Então, conforme está escrito nessa palavra que foi lida agora, no tempo em que você não era crente, vivia sem Deus no mundo. Na época que você não era crente, você vivia sem Deus no mundo. Por isso,
Todo novo crente deve imediatamente, após aceitar a Cristo como Salvador de sua vida, começar a conhecer o seu Senhor. É sempre nesta ordem. Primeiro vem o ato de fé, depois a busca do conhecimento de Deus. Do ponto de vista humano, você teria que conhecê-lo bem antes, para depois crer nele. Mas no caso do cristão é diferente. Ele nasce e vive espiritualmente pela fé em Deus, e os seus conhecimentos deverão submeter à fé. Nunca ao contrário. Então, primeiro nós entregamos a vida a Ele, para depois a gente conhecendo Ele. Por quê? Porque se a gente resolver conhecer Ele antes de entregar a vida a Ele, nós não conseguimos. Antes de sermos crentes, muitos de nós já tentamos ler a Bíblia. Quem já tentou ler a Bíblia antes? Consegui entender muito, entrar no teu coração? Porque a Bíblia é um livro, mas é um livro espiritual. É um livro que a gente tem que ler, juntamente com a oração, juntamente com a adoração, indo aos cultos. Por quê? O Espírito Santo ele vai dando entendimento. Então, quando a gente toma a atitude de fé, de aceitar Cristo, automaticamente, aquele mal que está na nossa vida, ele tem que sair. O Espírito Santo faz morada em nós e ele nos dá o entendimento. Ele vai nos ensinando. A gente aprende com ele, através da unção do Espírito Santo. Então, antes, mesmo que a gente tente, mesmo que a gente se esforce, mesmo que a gente seja uma pessoa inteligente, nós não vamos conseguir, porque é algo espiritual. Porque o mal que habita em nós não deixa que a gente entenda, não deixa que a palavra entre no nosso coração. Mas uma vez que Deus toca no nosso coração, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a gente passa a ter esse conhecimento, o Espírito Santo habita em nós, e pouco a pouco a gente vai sendo regenerado, a gente vai melhorando, cada vez ficando mais perfeito, mais parecido com Deus. Deus deseja que você agora entregue a Ele todas as áreas da sua vida e confie plenamente nele. Isso só é possível se conhecê-lo bem. Então tenha o desejo de obter o conhecimento divino. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, alguém pegou essa passagem? Oséias capítulo 6, versículo 3. Alguém pegou? Não? Então eu vou ler para os irmãos. Oséias capítulo 6, versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alma, a sua vida é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Dá uma ideia de continuidade. Nós vamos conhecer a Deus somente neste dia de hoje. Nós vamos conhecer a Deus somente essa semana. Continuamente, até a vida do nosso Senhor Jesus, a gente vai conhecendo mais e mais a Ele. E aí Deus vai nos mudando cada vez mais. Para entender o mundo em que vive, ter senso de direção, edificar-se interiormente, saber qual é a sua missão nesta vida, você tem que conhecer a Deus. Você talvez tenha várias ideias a respeito do Senhor, mas elas devem corresponder àquilo que é dito sobre o Criador. Então, antes de conhecermos a palavra de Deus, a gente tem várias ideias. Eu, por exemplo, achava que eu vinha de um micróbio, foi desenvolvendo e depois cheguei a ser do que eu sou. Os seres humanos, filhos, a evolução cai dessa forma. Então, eu queria dessa forma, acreditava, porque eu havia estudado isso na biologia, então eu achava que tinha sido desenvolvido aquele micróbio e tinha chegado à raça humana. Na verdade, a gente fala que criou o céu e a terra, criou tudo que existe, criou o homem, criou a mulher, criou os animais, criou os campos, criou as aves, tudo Deus criou. Com a palavra a gente passa por isso, a gente tem que ser nova criatura. Então, tudo que a gente achava sobre Deus antes, a gente tem que esquecer e passar a ser uma criança e começar a aprender tudo de novo sobre Deus, porque aprender da maneira correta. Aprender com a Bíblia Sagrada, com a verdade. A compreensão que o crente pode ter sobre quem é o Todo-Poderoso é consequência da revelação que o Onipotente deu de si mesmo. Então, o que significa a palavra onipotente? É um atributo de Deus, um atributo exclusivo. Só Deus tem a onipotência. Ele pode tudo. Ele pode curar, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode batizar o Espírito Santo, pode libertar, ele pode fazer o morto ressuscitar. Tudo isso ele pode fazer, porque ele é onipotente, é o único que pode tudo. Ninguém tem essa qualidade de ser onipotente, a não ser Deus. Você já estudou na lição anterior
revelou através da Bíblia. Uma manifestação com uma linguagem compreensível a todas as pessoas. Mas jamais alguém teve a compreensão total do Onipotente, pois o que se pode conhecer de Deus está além da capacidade humana. Então Deus é uma coisa tão grande que está além da nossa capacidade. A gente pode conhecer um pouco, né? A gente pode conhecer até onde Deus se revela para nós. Mas chega a certo ponto, se a gente parar para meditar e pensar o que é Deus, a gente fica doido, mas nunca chega a um conhecimento pleno, porque é coisa muito grande. A Bíblia fala que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Então é uma coisa muito grande. A Bíblia também está no céu, lá sentado, o pé dele está aqui na terra. Então é uma coisa gigantesca para entender a Deus. Então é difícil a gente parar para entender. Tem que entender o que a palavra nos diz, mas entender plenamente a Deus, né? A Bíblia fala que tem coisas que são para os homens, são reveladas. Outras coisas são mistérios que pertencem a Deus. Então, enquanto Deus nos revelar, né, enquanto estiver escrito na palavra, a gente tem que se contentar com aquilo que Deus nos fala, para quando chegar no céu a gente conhecer a Deus como Ele é, pelo face a face. Essa lição se propõe a ajudar nesta aprendizagem, a qual deve durar por toda a sua vida. Então, essa é apenas uma das lições que vamos aprender um pouquinho, vamos conversar, mas o aprendizado vai no decorrer da nossa vida. Conhecendo Deus através de suas qualidades. Deus tem muitas qualidades, através das quais Ele se identifica com os homens. E ao mesmo tempo, torna-se diferente de todos os seres espirituais. Então não há ninguém igual a Deus. A gente pode a cada dia querer ter as qualidades de Deus, alguns atributos naturais, Deus que pertence também ao homem, mas também a gente não pode querer ser totalmente igual a Deus, ser perfeito, porque nós não conseguimos. Só Deus é Deus. Deus não quer outro Deus entre nós. Deus quer seres humanos arrependidos, que queiram melhorar cada vez mais, entregarem cada vez mais, abrirem cada vez mais o coração a Ele. Ele não quer mais um Jesus aqui perfeito. Deus quer a gente, nas nossas limitações, né, vá avançando cada vez mais melhorando. Você descobre quais são as qualidades de Deus ao conhecer os seus nomes. Deus mesmo se revela, faz-se conhecer ao proclamar o seu nome. Êxodo, capítulo 6, versículo 2 e 3. Quem recebeu esse versículo aí, essa bênção, pode levantar, cumprimentar a igreja e ler, por favor. Êxodo, capítulo 6, versículo 2 e 3. Amém? Deus, Ele quis fazer conhecido a Moisés através de seus feitos, né? E Ele havia livrado, o povo das mãos de Faraó. Então, como Ele é Deus que livrou o povo das mãos de Faraó, Ele é o Deus do livramento. Então, pelos seus feitos, pelo livramento que Ele dá, né? Pela cura que Ele nos dá, pela libertação que Ele nos dá, Ele é conhecido como libertador, é conhecido como o Deus que é médico dos médicos, é conhecido pelo Salvador que nos deu a salvação. Pelos seus feitos, Deus se revelou à humanidade nos tempos passados, sempre com Moisés. Então o Senhor queria ser conhecido pelo povo de Israel através dos seus feitos. Por que conhecer o Senhor pelo nome? No caso de Deus, é muito mais do que um conjunto de letras do português ou de qualquer outro idioma. É um nome que revela aos homens as qualidades do Criador. Nesse caso aí de Êxodo, que foi lido agora pela irmã, essa palavra que foi mencionada nesse texto, Senhor, vem do nome dele original, que é quase que impronunciável, né? Que é o nome que é chamado de tetragrama, que significa eu sou, significa autoexistente, ninguém criou ele. Então, no
decorrer da Bíblia, a gente vê várias manifestações, vários nomes de Deus diferentes. Para quê? Para que os seres humanos devem entender quem é Deus. Diversas vezes que Jeová Jireh, que é o Deus da provisão, Jeová Rafa, Deus da cura. Então, cada texto bíblico ele se revela de uma forma para que pouco a pouco os homens viessem a conhecê-lo. Além disso, é uma maneira de responder quem é o Todo-Poderoso. O seu nome deve ser invocado na adoração. O nome dele deve ser adorado. Em Gênesis capítulo 12, versículo 8. Pode ficar de pé. Amém. Então passou dali para o monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando de Betel ao ocidente, e aí ao oriente. Também ali ele ficou altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém. Então o nome dele deve ser invocado, deve ser adorado, deve ser reclamado, deve ser buscado. Então, Abraão era um crente que sempre, de todo lugar que ele parava, ele construía um altar para adorar a Deus. Então, era um crente de fé. Por isso que eu conheci como pai da fé. Era um homem de fé, ele, onde ele parava na época da peregrinação, porque Deus falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Ele não tinha uma terra fixa, ele estava caminhando em direção à terra que Deus queria mostrar. A Bíblia diz que ele partiu sem saber para onde ia. Então a fé era tanta que ele não sabia. Eu quero saber para onde ele mandou. Eu vou porque ele mandou, eu vou. Então ele foi, e aí ele parava sempre em locais para poder construir aquele altar para invocar o nome do Senhor, para louvar, para adorar o nome do Senhor. O seu nome deve ser temido. Leia Deuteronômio 28, 58. Opa! Para temeres esse nome glorioso e temível. Então, o nome dele deve ser temível. Temer é mais do que temer, é respeitar, é ter reverência ao nome dele, é respeitar, é fazer conforme, é ter o cuidado de não desobedecer ou desagradá-lo. Temer é isso. O nome de Deus deve ser louvado. Leia 2 Samuel 22, 50. Por isso, ó Senhor, te louvarei as nações e louvores ao teu nome. E farei louvores ao teu nome. Então esse texto aqui fala, é de Davi, um texto de Davi. A nação de graças depois de uma vitória. Ele é vencido, uma batalha, então ele dá ação de graças e diz que o nome dele deve ser louvado. Inclusive, esse povo que ele venceu era um povo gigante, não era gigante Golias, mas era um povo descendente daquele povo gigante Golias, que tinha, cada mão do povo tinha 6 dedos, tem ideia? 6 dedos aqui nessa mão, 6 na outra, 6 dedos no pé e 6 dedos no outro pé. Um povo gigante, um povo difícil de ser vencido. Davi, com a sua fé, com a sua coragem, Deus dava, ele venceu esse povo. Então ele faz essa oração em ação de graça. Seu nome deve ser glorificado. Salmos 86, versículo 9. Amém. Todas as nações que fizeres virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Glorificarão o teu nome. Então, o nome do Senhor é digno de ser glorificado. Então, vamos dar uma glória a Deus para ele. Então, Davi, nessa oração aqui, ele pede socorro a Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, nas épocas de aflições, ele era compositor, ele compõe aqueles salmos para poder dedicar a Deus aquilo que ele estava sentindo, seja em momentos extremos, seja de alegria extrema ou seja de dificuldade extrema, ele estava sempre adorando a Deus com o salmo, louvando a Deus. O salmo significa cântico espiritual. Então ele era compositor, ele fazia, ele criava aqueles cânticos para poder adorar a Deus na alegria ou na tristeza, momentos extremos de dificuldade, ele estava adorando a Deus. O seu nome não pode ser tomado em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Pai, Senhor, não Amém. amarás o nome
Pode ficar, por favor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá o inocente e tornar-se nome. Então, o nome dele não pode ser tomado em vão. Então, está aí dentro dos 10 mandamentos. Dentro da lei, estava dizendo para não tomar o nome do Senhor em vão. O que é tomar o nome do Senhor em vão? É você utilizar o nome dele numa brincadeira, num deboche, numa coisa que não tem nada a ver com pronunciar o nome de Deus. O nome dele é santo, não é para estar no meio da fofoca, da bagunça, da brincadeira. Então, além disso, essa palavra em vão, além de dizer brincadeira, zombaria, está falando também de coisas desonestas, de coisas que não são santas, não são puras. Por exemplo, você fazer alguma coisa em nome de Deus, por exemplo, matar, né? A gente matando aí no mundo, em nome de Deus, falando que Deus mandou matar, né? Mandou fazer isso aqui. Na verdade, o nome de Deus é santo, não é para ser, né, colocado, tomado em vão, é para ser pronunciado em vão. Seu nome não pode ser profanado. Profanado está falando de contaminação, contaminado. E nem blasfemado, nem amaldiçoado, nem se atribuir uma coisa ruim ao nome dele. Leia Levítico capítulo 18, versículo 21. Levítico 18, verso 21. Pode ficar de pé, por favor. E Arão poderá ambas as suas mãos sobre a cabeça de bode e sobre ele. Cessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões segundo todos os seus pecados. Deus porá sobre a cabeça do bode. Ao deserto pela mão Levítico 18, 21. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque. Moloque era um demônio no qual até hoje as pessoas sacrificam crianças aí. Até hoje tem isso aí. Nem profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Então, é uma orientação de Deus para não fazer sacrifício a Moloque, é um demônio. Inclusive, vou até orientar os irmãos, cuidado antes de falar com seu filho, mulher, assim não, isso é um demônio. Vem dessa palavra Moloque. Chama a criança de moleque não. Aí fala, nem profanarás o nome do Senhor teu Deus. Não profanar, não atribuir sujeira do nome do Senhor Deus. Não sujar o nome de Deus, não contaminar o nome de Deus. O seu nome deve ser santificado e bendito. Mateus capítulo 6, versículo 9. Quem pegou, por favor? Senhor, Amém. todos vós orais assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. O nome deve ser santificado. O que é santificado? Separado totalmente, livre, limpo de pecado e sujeira. Santo. Na Bíblia, os nomes de Deus mais comuns são Deus. Quando você o encontra no texto bíblico, ele fala do seu poder criativo e total. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, geralmente, quando esse termo Deus, está falando de criação, está falando de eternidade. Senhor ou Jeová é Deus relacionado com as pessoas, para ajudá-las e salvá-las. Então, porque na Bíblia a gente vê muitas vezes Senhor. Mas no original a gente vê, esse Senhor pode ter vários significados. Esse Senhor pode ser Jeová, pode ser Deus mesmo, na maneira que a gente está acostumado, e pode ter outros significados. O vocábulo Deus, com outras combinações como Altíssimo, Suficiente, Eterno e Conosco, revela as qualidades do Senhor e mostra a sua maneira de agir entre as pessoas. Senhor, no sentido de governador e dominador, é aquele que exige o serviço e a lealdade do seu povo. Eu até falei, se não me engano, eu comentei na aula passada a respeito disso.
termo Senhor, quer dizer, né, a gente se sujeitar ao domínio dele. No Senhor, na época até inclusive da Bíblia, em Levítico fala sobre isso, né? Eles tinham os escravos, na época era comum os escravos, então os escravos se sujeitavam ao domínio do seu Senhor. Eles não tinham vontade, né? Eu vou onde eu quiser, não. Eles ficavam esperando uma ordem do seu Senhor. Não é assim que nós temos que ser com Deus. Só que um tipo de escravos diferente, né? Porque ninguém está aqui obrigado. Os escravos, tinham escravos da época que eles tinham as orelhas furadas. Eles tinham a liberdade, mas renunciavam à sua liberdade para poder servir a Deus por amor. Eles tinham tanto amor aos seus donos que eles queriam, não, eu tenho a liberdade e não quero ficar aqui servindo ao meu Senhor. Então o cristão de hoje deve ser dessa forma, né? Quando a gente fala Senhor, a gente está falando que Deus está sob o domínio total da nossa vida. A gente não manda mais do que nós mesmos, mas o Senhor é que manda. A gente está sujeito a Ele. Pai, mostra que todas as coisas do ser humano, mostra que todas as coisas que o ser humano foram criados por Ele estão debaixo de proteção. Então, pais podem entender melhor essa palavra pai, né? Porque todos nós, né, podemos ser pais ou já tivemos pais, ou temos atualmente. Então, o pai é aquele que protege, o pai é aquele que, né, se o filho fizer qualquer problema, se o filho der qualquer problema, ele vai corrigir, vai falar, né? Porque amigos, Deus corrige aquele que ama, mas ao mesmo tempo ele vai proteger, ele vai querer que o filho caia no buraco, não vai querer que o filho tropece, caia, vai pegar o filho pela mão, principalmente quando o filho é criancinha, bebê, pequeno. Então, nós aqui, nós somos bebês, por quê? Nós estamos indo para o Evangelho recentemente, né, vamos se batizar. Então, Deus quer ensinar como ensina uma criança, como ensina um bebê. E o bebê, né, ele tem suas características. Ele quer o leite da mãe, ele fica em busca do leite. Então, o leite para a gente aqui, a palavra de Deus. Né? O bebê cresce um pouquinho, começa a perguntar tudo, começa a ver como é que começa a perguntar as coisas. Então, assim deve ser o cristão também, que nasceu de novo, começar a perguntar tudo, querer aprender mais de Deus para poder crescer. E aí, muitas das vezes vem a fase da adolescência, né? Que o crente fica meio querendo se mandar, mas não é assim também. O adolescente tem que ser o adolescente do mundo, né, querendo se mandar, fica meio revoltado, né, mesmo? Mas não pode. O adolescente espiritual tem que ouvir a palavra, ser obediente também, crescer até se tornar homem, né? Estatura de varão perfeito, da palavra. Então, o objetivo de Deus para a nossa vida, né, o que Deus quer para a nossa vida, é que a gente fique, né, com uma estatura de varão perfeito. Ou seja, a gente aprende a ser uma pessoa espiritual. É claro que a princípio a gente tropeça, né? Todos nós tropeçamos, principalmente aqueles que se convertem agora. Vão tropeçar. Mas nesse tropeço, Deus ele pega pela mão e vai levantando, vai conduzindo até vocês aprenderem a caminharem sozinhos. Aí tem uma pergunta que eu faço para vocês. O que é revelado aos homens através do nome de Deus? Quem pode me explicar isso? Quem pode me falar isso? O próprio Deus, mas o próprio Deus que tem algumas coisas. Que é o quê? As qualidades, né? Os atributos dele, as características dele. Então, através do nome dele, a gente pode aprender algumas características e daí para saber mais ou menos como ele é. Segunda pergunta. Como o crente deve proceder com o nome de Deus? O nome de Deus foi feito para quê? Ter reverência, ser glorificado, ser santificado, ser invocado, ser adorado, ser temido, ser louvado. Eles têm que bem dizer o nome dele, eles têm que ter fé, esse nome tem poder. Qual é o nome de Deus que revela o seu relacionamento com os homens? Jeová, né, ou Senhor. São as quatro letras, Betacrânio. Quando ele se refere ao nome dele de verdade. Uma curiosidade, né? Eu estava perguntando a Deus por que esse nome é pronunciado. Né? Justamente para isso, para evitar que as pessoas pronunciem o nome dele em vão, colocam o nome dele na igualdade. Não pode, não tem como. Negócio de esclarecedores, não tem como entrar o nome de Deus da maneira exata como ele é, porque ele é pronunciado. Mas é YHWH que foi transferido para o português que for Yahvé, ou Jeová, ou Javé. Então, não fica perfeito, não consegue, é impronunciável, porque justamente por isso, para que o nome dele não seja pronunciado em vão. Conhecendo Deus através dos aspectos do seu caráter. Você também conhece Deus ao explicar o que ele é em si próprio, em relação ao universo e aos seres por ele criados. Tudo isso
é chamado de atributos divinos, ou seja, aspectos do seu caráter. Então, os atributos, quando fala de atributos, Deus está falando dos aspectos do caráter de Deus, as qualidades, as características de Deus. Existem os aspectos que só Deus possui e nada há que os lembre dos homens ou dos outros seres por ele criados. Então existem os atributos exclusivos de Deus. Só Ele tem, isso não tem como ter. Por exemplo, soberania, só Ele é onipotente, onipresente, onisciente, né? Está em todo lugar, Ele sabe tudo. Então só Ele pode. Então o primeiro deles é a soberania. Significa que Deus é chefe, maioral ou supremo. No universo em que está a Terra, só há um dirigente, o Todo-Poderoso. Para você isso é encorajador, porque tem a segurança de que nada está fora do controle do Senhor e os seus planos são de fato realizados. Salmo 103, versículo 16. Pode ficar de pé. Então Deus, Ele é soberano. Nada acontece na nossa vida sem que Ele permita, sem a permissão dEle. Por exemplo, a Bíblia fala que até os nossos fios de cabelo são contados. Então não cai nenhum fio de cabelo na nossa cabeça sem que Deus permita. Então Ele está sob o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. É claro, temos que fazer a nossa parte. Não é porque Ele está no controle de tudo, é que vamos ficar em casa e deixar de ir para o estudo. Não. Ele está no controle de tudo a partir do momento que a gente coloca a fé nele e busca Ele. Ele passa a ser nosso Senhor e ter o controle da nossa vida. O segundo aspecto é a eternidade. Deus é eterno. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Ele não teve princípio e jamais terá fim. Não se limita ao tempo. Então, isso aqui é interessante. Ele não se limita ao tempo. Nós, né, temos um relógio, estamos limitados ao tempo. Né? Temos hora para começar algo, temos hora para acabar. Temos que esperar algo se cumprir em nossa vida. Temos que esperar o dia de amanhã. Ele não, se ele quiser ir no amanhã agora, ele vai, ele já faz. Se ele quiser ir lá no fim dos tempos, ele vai, como já foi, e já concretizou tudo, até porque temos o livro da revelação, que é o Apocalipse. Então Deus já fez o que tinha que ser feito na nossa vida, já foi lá na frente, já nos deu vitória, ele foi lá na frente, já libertou o esposo, a irmã que precisa, ele foi lá na frente, já libertou o ente querido dele, ele foi lá na frente, já curou alguém que está com enfermidade, então tudo, por isso que o justo viverá pela fé, porque Deus já fez, só falta se concretizar, só falta o tempo de Deus, né, cruzar com o nosso tempo. Por isso que a gente tem que esperar a promessa, né? Não há promessa que não vai se cumprir na nossa vida, porque Deus promete e Ele cumpre. A Bíblia diz que, porventura, poderia Deus fazer uma promessa e não cumprir. Deus promete. Sempre que tem promessas na Bíblia, tem um descumprimento das promessas. Por exemplo, Deus prometeu um filho a Abraão, Deus cumpriu. Às vezes, o tempo é nosso inimigo, porque a gente tem que usar para o bem. Durante o tempo da promessa não se cumprir, a gente tem que se preparar, porque Deus nos prepara para receber. Como foi pregado aqui ontem, né? Antes da bênção tem uma exigência. Então, durante esse tempo, Deus vai exigindo de nós algumas posturas, alguns ensinamentos. Então, nesse tempo, quando a promessa não se cumpre, Ele vai preparando a gente. Por exemplo, Deus prometeu ao povo de Israel, que foi liberto do Egito, uma terra que emana leite e mel, Canaã. Só que, desde o Egito, o povo atravessou o Mar Vermelho, eles tiveram que caminhar pelo deserto. E no deserto é que Deus foi preparando. No deserto é que Deus nos prepara. No deserto é que Deus nos ensina. No deserto é que Deus faz milagres, nos deixa dependentes dele. No deserto é que Deus tira a água da rocha. No deserto é que Deus abriu o mar. No deserto é que Deus fez maravilhas, enviou pão do céu, enviou carne do céu. Então é no deserto que Deus nos ensina a depender dele. Deus quer que sejamos dependentes dele, não de nós mesmos. Adiciona. Então o tempo deve ser o nosso amigo. A gente tem que ter prazer na preparação. Porque é eterno ver o passado e o futuro, de modo tão claro como contempla o presente. Então, Ele vê a nossa bênção de forma tão clara como está vendo a gente aqui. Deus já está vendo a gente com a nossa bênção nas mãos. Então, cada um tem um pedido a Deus. Cada um precisa de algo da parte deles. Só que Deus já está vendo você com esse algo. Deus já está vendo a gente com a promessa cumprida. Ele não está limitado ao tempo. Ele mesmo já fez. Nessa perspectiva, Ele sabe o que é melhor para a vida do crente.
Você pode confiar nele. Leia Isaías 44, versículo 6. Amém? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e o seu Redentor, o seu exército. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Então, ele já deu conta de fazer tudo que tinha que ser feito, né? Ele já deu a nossa vitória, já deu a nossa bênção, já cumpriu as nossas promessas. Agora, o fato de a gente ter que esperar é para nós nos prepararmos para receber essa bênção, porque se a gente receber essa bênção e não estiver preparado, a gente talvez transforma a bênção em algo, né, ruim, uma maldição talvez. Por quê? Porque a gente não vai cuidar. Por exemplo, bem claro aqui, a gente quer um carro, pede um carro ao Senhor, só que a gente não tem habilitação. Aí se Deus desse o carro sem habilitação, a gente podia bater com o carro porque a gente não sabia dirigir direito. Então Deus quer que a gente se prepare para receber aquele carro, ou seja, tenha a habilitação, tenha a condição de dirigir aquele carro, né? Porque um pai não dá um carro para o filho se o filho, né, não souber dirigir direito, não quer que o filho sofra um acidente. Assim é Deus na nossa vida. Ele não quer que a gente sofra um acidente com a bênção que Deus colocar nas nossas mãos. Ele quer que a gente receba a bênção no momento certo, na hora certa. Então Ele vai fazer na nossa vida. A onisciência é o terceiro aspecto divino. Onisciência é o atributo de Deus saber tudo. Ele sabe tudo. Nenhum homem na terra sabe tudo. Ele está sempre aprendendo. Sendo que Deus, né, é o único ser que sabe tudo, sabe todas as coisas. Deus possui todo o conhecimento que existe. Nada opera de surpresa. A onisciência do Senhor permite que Ele tenha conhecimento de tudo antes e depois da salvação de cada ser humano. Ele já sabia que a gente já está aqui antes de a gente ser salvo. E, inclusive foi Ele que preparou, né, a nossa vida aqui, Ele que nos trouxe aqui. Ele já sabia que a gente já está aqui, já sabia que a gente ia querer cada vez aprender mais dele para sermos batizados. Ele sabia que ia transformar, né, a gente em mulheres, em homens de Deus, e já sabia, por isso Ele não nos veio aqui. Ele perdoa os pecados do homem e o aceita em sua família. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Amém. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos a nos tratar. Então Deus tem o controle de tudo. Deus vê tudo. Tudo está no controle de Deus. Não há nada que não esteja, né, patente, clara aos olhos de Deus. Deus é aquele que tudo vê. O quarto aspecto divino é a onipresença. É esse poder, essa qualidade, essa qualidade que Ele tem de estar presente em todo lugar e em toda parte. Por exemplo, nós estamos aqui reunidos no nome dele, né? A Bíblia diz que quando dois ou mais estiverem reunidos no seu nome, Ele se faz presente. Então Ele está aqui. Então, se tiver uma outra reunião, outro culto em outro lugar, Ele também está lá. E, inclusive, também não falo que Ele está lá, está aqui, está em outra igreja, em outro país, está em uma outra cidade, sendo que também está dentro de nós. Então Ele é um Deus onipresente, está em toda parte, está em todo lugar. Significa que Deus é infinito, está presente em todo o tempo e espaço. Ninguém pode se esconder da sua face, mas a presença do Senhor deve ser experimentada em todo o tempo, para se receber as suas bênçãos de uma maneira bem real. Leia Jeremias 23, versículo 24. Quem pegou pode ficar de pé, por favor. Amém. Então Deus é aquele que enche os céus e a terra. Porventura poderia alguém se esconder de Deus? Não, Deus vê tudo. Ele é aquele que enche os céus e a terra. Deus tem mais do que o poder necessário para realizar todas as coisas. Isso quer dizer que Ele é onipotente. Então Deus é aquele que pode tudo. Ele é onipotente. Não queira você imaginar que alguma coisa demasiadamente maravilhosa para Deus. Não, porque Ele pode tudo. Sara recebeu a promessa com Abraão, né, que teria Isaac. E aí ela dá uma risada meio que irônica, né? Porventura poderia eu, sendo já de idade, e Abraão mais velho ainda, né, poderia eu já ter cessado o costume das mulheres poder engravidar? Ela ficou rindo, ficou meio que debochando, meio que duvidando da promessa. Mas quando Deus fala, Deus cumpre. E aí o enviado de Deus falou para ela: porventura poderia Deus falar? Poderia ser alguma coisa demasiadamente maravilhosa, extraordinária para Deus? Não, Deus pode tudo. Então tudo que Deus promete Ele cumpre. Ainda que os nossos olhos sejam quase impossíveis.
Deus é Deus do sobrenatural, Deus do impossível. Então, isso quer dizer que ele é onipotente. Esse é o quinto aspecto divino. O crente tem certeza de sua salvação, porque o Senhor é todo-poderoso. Esta força se manifesta no Evangelho de Cristo para a salvação dos homens. Veja o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? O Evangelho de Cristo. Todo aquele que crê no Evangelho de Cristo recebe o poder de ser salvo, né? Ainda que os seres humanos não entendam, porque Deus é onipotente, Ele pode fazer isso, né? As pessoas de fora não entendem. Ué, semana passada, mês passado, você estava daquela forma, agora está na igreja, agora está falando que é santo, que é crente, que é salvo. É assim que Deus faz. Se arrependeu, se converteu, Deus dá a salvação. Não tem essa, para qualquer um, para todo aquele que crê. Tem que crer. Graças a Deus estamos aqui, porque cremos, somos salvos. Deus mostra a sua onipotência através do seu poder de criar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então ele mostra que ele é onipotente, porque ele traz à existência aquilo que não existia, né? Assim como o nosso milagre, a nossa bênção não existia antes, ele trouxe à existência aquilo que não existia. Ele trouxe os céus e a terra a existir. Não existia antes, mas ele com o poder da palavra. Ele disse, era tudo trevas, estava sem forma e vazio. E ele disse, haja luz. E a luz teve que passar a existir. A luz teve que se virar para existir. Teve que dar um jeito. Deus mandou para ter que existir. Aí iluminou tudo. Então é assim que Deus faz na nossa vida. O Criador preserva todas as coisas, cuida e manifesta a sua providência para o crente, pela sua onipotência, no poder de tudo. De Hebreus, capítulo 1, do 1 até o 4. Quem pegou isso? Amém. O primeiro ele começa falando sobre o relacionar de Deus com os homens, né? Havendo Deus falado antes, né? Através do modo como o Pai, pelos profetas, falou através do Filho quando Jesus veio à Terra, Deus nos fala através, né, do Espírito Santo. Não fala das manifestações de Deus, fala da totalidade de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, a totalidade da divindade. E aí fala que todas as coisas ele sustenta pela palavra do seu poder. Então tudo está sustentado na palavra dele. Então o que ele falar, está falado. O que ele falar, está feito. O quarto aspecto divino é a onipresença. Ele está presente em toda parte, em todo lugar e ao mesmo tempo. Significa que Deus é infinito. Ele está presente, não. Isso aqui eu não falei, né? É Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, essa parte já falei. Quem pegou Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21? Amém? Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então, todas as coisas estão sujeitas a ele, né? Por isso que ele é Senhor. Então, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 fala que todas as coisas estão sujeitas a ele. Ele é o Senhor de tudo. E por que ele faz isso? Porque ele pode tudo, ele é onipotente. Mas tem a responsabilidade dele do Oriente, ele todos os seus, segura a colocação, não, já está ligado.
aspecto de vida, diz que ele é imutável. Deus não muda, Deus não é como o ser humano. O ser humano muda muito, o dia que está mais alegre, o dia que está mais triste, o ser humano muda. Mas Deus não, Deus se mantém sempre da mesma forma. A não ser que os nossos atos, por exemplo, a humanidade, ele falou que se arrependeu de haver feito o homem. Quando o homem estava pecando muito, né, por causa de Gênesis, né? O homem estava pecando muito, ele falou, achou graça em Noé, e falou, vou enviar o dilúvio, prepara a arca, que eu vou acabar com a humanidade. Por quê? Deus estava irado com o pecado, com ele. Então, a gente vive uma vida de pecado, ele se ira, porque ele não gosta de pecado. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, ele se ira naquele momento ali, por quê? Por uma atitude nossa. Ele é um ser generoso, ele se mantém imutável. Justamente por isso que a palavra dele fala, que ele, se ele abomina o pecado, ele sempre vai se manter abominando o pecado. Ele não gosta do pecado, não gosta do erro. Da mesma forma, ele é perdoador. Da mesma forma, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Então, a gente confessa os nossos pecados, a vida que a gente tinha antes não agradava a Deus. Por quê? Ele abomina o pecado. Quando a gente se converte, tem uma nova vida em Cristo, ele passa, né, a se agradar dos nossos atos. Por quê? Nós praticamos atos de justiça. Antes, nós mentíamos, hoje não mentimos mais. Antes nós falávamos mal das pessoas, né, amaldiçoávamos as pessoas, brigávamos na rua. Hoje não brigamos mais, temos uma nova vida, né? Ainda que aconteça por acidente algumas coisas, alguns erros de percurso, né? Alguns tropeções na nossa vida espiritual, mas Deus sempre nos pega pela mão e nos levanta, porque Ele é o Deus que nos purifica. O sangue, inclusive, tem o poder do sangue é tremendo, né? O sangue perdoa do passado, nos coloca na presença dele, nos lava, nos purifica do presente e nos justifica do futuro. Então o sangue já fez tudo que precisava fazer para a nossa salvação. Somos salvos por causa do poder do sangue de Jesus. Então Deus ele não muda, jamais muda em sua natureza e aspecto. Será sempre bom, justo e verdadeiro. Você pode crer nas suas promessas, porque Ele cumpre todas. Nele podemos confiar. Deus não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria, não confirmaria. Números capítulo 23, versículo 19. Quais são os atributos de Deus não encontrados nos homens e nem em outros seres por ele criados? Então isso a gente vai ver. Eu vou dar um pequeno intervalo agora para bebermos água, né, dar um banheiro, e aí depois de 10 minutinhos de volta, a gente vai ver esses atributos de Deus que são encontrados em nós também. Amém? Eu vou deixar meus contatos, se quiser, vou deixar aqui. Se quiser entrar em contato, perguntar, tirar tudo. Aí ela vai aí para o pessoal. Mais alguém que nós chamamos de presença?
tarde. Compartilha aqui, pode ser das outras pessoas. Primeira pergunta que ela trouxe é: em quantos anos a Bíblia foi escrita? Então, foi escrita durante 1.500 anos, né, com 40 pessoas diferentes. 1.500 anos de tempo. 40 pessoas diferentes. E uma curiosidade que parece que é a mesma pessoa. Né? Na verdade, foram inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo. Por isso que a linguagem aparece. Quando uma pessoa escreve uma carta para nós, uma outra pessoa escreve, tiver a diferença. Só que, quando a pessoa é inspirada por Deus para poder escrever, é o próprio Deus escrevendo. Só aproveitou, né, o físico, o corpo, o intelecto, o nome, o coração não para poder escrever. Mas as impurezas do nome, imperfeições, deixou de lado. Então, em quantos anos a Bíblia foi escrita? 1.500 anos. Porque os demais livros não foram inspirados por Deus, quem escreveu. Então, por exemplo, existem vários tipos de livros. Todo mundo aqui já leu um tipo de livro, não é verdade? Muitos livros. Esses livros, é o próprio homem que escreve. A inspiração é própria dele. Inclusive na Bíblia, que eu trouxe até para a irmã, que eu prometi ela de carinha, essa Bíblia aqui, a Bíblia Católica, ela tem alguns livros históricos, não foram inspirados por Deus, foram inspirados pelo próprio homem. O próprio homem sentiu o desejo de contar a história que ele estava vendo ali. Só que alguns trechos provam que não foram inspirados, porque contradizem a palavra de Deus. Por isso, aquele que acrescenta, né, a escritura sagrada, não que não é sagrado, né, comete pecado. Então a gente não pode crer como se fosse Deus falando, mas a gente pode até ler um livro histórico. Tem a história da época, tem como história das épocas em que viveram alguns profetas, algumas pessoas bem antigas, inclusive alguns nomes que estão na Bíblia são citados nesses livros. Por exemplo, na época de Jeremias, o profeta, pode ter vivido alguém junto com ele ali que contou alguns trechos da vida dele, mas da visão dele, não inspirados pelos textos dele, mas de forma histórica. Como tem livros de extremo proveito para a gente ler, né, de historiadores, como tem uns muito conhecido que é Flávio José. Ele conta detalhes da Bíblia, mas que ele viu, participou, ele viu naquela época. Então, ele conta, mas não é considerado inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas na visão dele. Cada lugar chamava um Deus pelo nome, né? Manuel, Messias, Jeová. O que isso significa? Significa que Deus, né, no decorrer dos tempos, ele quis mostrar as qualidades, as características, os atributos dele para o homem. Inclusive na missão nós vemos isso hoje, né? Ele se manifesta de várias formas para dizer que ele cura, que ele liberta, que ele salva, que ele é um provedor, né? Quando aparece Jeová Jireh, ele está dizendo: sou Deus que provê tudo. Aparece Jeová Rapá, ele diz que é um Deus que sara, Deus que cura. Então ele se manifesta de várias formas, e ele quer ser conhecido também pelos seus feitos, né? Inclusive ele falou com Moisés nesse escolhido aqui, esse versículo. Então, por isso que ele se manifesta de várias formas. Por exemplo, Jesus é Emanuel, né? Emanuel, Deus conosco. Então, quando a gente para meditar no nome, né, de Emanuel, né, Jesus, Deus conosco, então o próprio Deus em forma de carne. Também tem a ver com o povo, relacionamento de Deus com o povo. Por exemplo, Jesus falou para os judeus, que apareceu aqui na aula passada. Jesus, na sua infinita sabedoria, ele é muito sábio. Então, ele falava com uma pessoa que era agricultora, né? Ele falava na forma da agricultura. Por quê? Porque a pessoa sabia, entendia do negócio, né? O professor, ele falava, né, na verdade, o professor estava acostumado a ouvir alguém falar. Uma pessoa que trabalhava com bois, ele falava daquela forma. Por quê? Porque a pessoa entendia mais fácil, né? Uma criança, ele falava de maneira diferente. Por quê? Porque quando você falar para a criança de forma mais séria, com palavras difíceis, a criança não vai entender. Então, uma criança ele falava com mais carinho, com mais cuidado. Então, da mesma forma, ele fazia isso durante o decorrer dos tempos. Quando ele fala para o judeu, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os judeus estavam acostumados com o tabernáculo, e cada caminho, a verdade e a vida eram partes do tabernáculo. O tabernáculo era como se fosse a igreja deles, era o templo, era onde
onde era Deus se manifestava, ele descia, o sacerdote tinha contato direto com Deus. Então ele fala, eu sou o caminho, na verdade é Deus, eu sou a porta, eu sou o trajeto, e eu sou a manifestação de Deus. Então, os judeus, mais do que ninguém, teriam entender. Então, por isso que ele fala, Messias, eu sou ungido. Ele fala para cada povo de uma forma que o povo possa entender. Para a gente não é diferente, por isso que Deus usou a nossa Bíblia para poder se revelar para nós, né? Para revelar Jesus Cristo também, que Jesus Cristo é o próprio Deus. Todos somos filhos de Deus? Não. Quem são os filhos das trevas? São as pessoas que não creem no nome dele. Nós éramos filhos das trevas, não tinha igreja. Nós éramos filhos das trevas por quê? Porque a gente compartilhava as coisas das trevas. Nós éramos criaturas. Deus nos criou para sermos filhos de Deus. Mas no decorrer da nossa vivência, da nossa vida, a gente aprendeu a praticar as obras das trevas. Praticar as obras das trevas, em consequência, nós éramos filhos das trevas, filhos de diabo. Verdade é essa, a palavra meio forte, né? Mas era isso que nós éramos. Graças a Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça que nos alcançou. Por isso que a Bíblia fala, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, éramos das trevas, agora somos luz. Tem versículo que fala isso, éramos trevas, agora sois luz. Então, somos salvos pela graça do Senhor que nos alcançou. Deus também criou as pestes, as doenças, ou foi uma criação do homem. Tem coisas aqui, por exemplo, na época de Faraó, Deus queria que Moisés liderasse o povo estava vivendo na escravidão, né, sob o domínio de Faraó, que era o príncipe das trevas, que representa, né, trazendo para a nossa vida espiritual, o próprio Satanás. Ele prendia, escravizava o povo. Então Deus falou com Moisés, levantou Moisés nasce, aí Faraó manda matar todos os primogênitos, todas as crianças. E aí Deus falou com Moisés, depois que ele cresceu, Deus preparou Moisés foi criado segundo o costume dos egípcios, né, com todo estudo, toda educação, só que depois ele voltou para o seu povo. Moisés era hebreu, o hebreu era o povo de Deus. Então Deus levanta Moisés e faz com que Moisés lidere o povo, né, rumo à travessia do Mar Vermelho, rumo à libertação. Moisés era um tipo de libertador, era um tipo de Cristo, né? Cristo nos libertou, Moisés naquela época representa Cristo na nossa vida e Faraó representa Satanás. Então, Moisés começa a liderar o povo, e aí Deus chama Moisés e fala, eu sou Deus, eu sou o Senhor. Aí se revela para ele na sarça ardente, aí fala, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Aí se manifesta para Moisés o conhece, aí Moisés busca intimidade com ele, e ele passa a falar com Moisés o que Moisés deveria fazer para libertar o povo. Ele manda Moisés ir até Faraó, né? Aí ele conversa com o Faraó e pede, Deus me enviou aqui para poder falar que você deve libertar o meu povo para poder celebrar uma festa, né, no deserto. E aí Faraó fecha o coração, inclusive o próprio Deus fecha o coração de Faraó. Por quê? Porque nesses momentos de dificuldade é que Deus glorifica o nome dele na nossa vida. Quando a gente tem um problema, uma dificuldade, às vezes o próprio Deus fecha o coração de alguém, da nossa família, alguém que se levanta contra nós, para poder Deus glorificar o nome dele na nossa vida. Porque às vezes o inimigo fica achando que já venceu, e no final Deus nos dá a vitória, e aquele que achou que já vencido, ele vê a nossa vitória. E é assim que Deus age. E Deus agia na vida do povo dessa forma. Ele próprio endurecia o coração de Faraó para que ele pudesse manifestar os poderes dele. Quais eram esses poderes? Ele inclusive enviava pestes, enviava coisas ruins, para que todos possam. Só que tem um detalhe interessante, ele enviava algumas pestes, e os magos da época faziam coisas semelhantes. Então Deus permitia que eles fizessem também. Aí o povo, aí Faraó não cria, Deus endureceu o coração dele. Só que no final, por último, ele enviou uma praga. Inclusive foi feita uma campanha aqui na igreja sobre isso, né? Os umbrais da porta deveriam ter o sangue, para que quando passasse o devorador, né, o devorador poupasse aquelas pessoas que tinham o sangue do cordeiro dos umbrais da porta. Então essa foi a última praga que Deus lançou, para que o filho de Faraó viesse a morrer, viesse a ser consumido pelo anjo da morte. Então veio isso enviado por Deus. Então Deus enviou por quê? Porque o povo não queria saber de Deus, o povo não queria acreditar no Deus, Deus queria endurecer o coração. Então ele manda aquela praga, o filho de Faraó morre. Então, aí só assim, depois da 10ª praga que Deus envia, é que Faraó libera o povo para celebrar a festa.
E aí, Faraó, depois que libera o povo, se arrepende, vai atrás, né? Aí que tem aquele episódio da travessia do Mar Vermelho. Moisés chega diante do mar, o mar não tinha se aberto, estava fechado, ele não tinha mais para onde ir, ele foi clamar a Deus. Ele falou: por que clamas a mim, Moisés? Então, nossa vida acontece isso também. A gente vai clamar a Deus, não é nem para a gente clamar, para a gente exercitar a nossa fé, né? Tocar nas águas mesmo com a nossa fé, buscar a Deus mesmo, clamar, né? Deus, não clamar, mas tomar algumas atitudes. Porque a gente clama muito, a gente ora muito. Oração é orar e agir. A gente não age, a gente não faz a nossa parte. Não adianta eu querer que as promessas de Deus se cumpram na vida, e tem coisas que a gente precisa fazer também. A gente precisa caminhar, a gente precisa buscar, a gente precisa fazer algumas coisas, tomar algumas atitudes para que a promessa de Deus se cumpra. Então ele falou: por que clamas a mim, Moisés? Levanta as tuas mãos, pega o teu cajado e coloca nas águas. E foi aí que o milagre ocorreu. Aí Deus, a partir de uma atitude de Moisés, Deus abre o mar, o povo atravessa o mar. Um detalhe interessantíssimo aí também é que depois que o povo atravessa o mar, depois que vem a libertação, o povo de Faraó não deixa de vir atrás, né? Então, o que representa isso na nossa vida? Depois que a gente é liberto do mundo, né? O povo de Faraó são o pessoal do mundo, é o pessoal do mundo, né? O pessoal que nos acompanhava nas nossas saídas, né? Nas nossas bebidas, nossas bagunças. Então, eles são o povo de Faraó. Então, também são representados pelos demônios. Então, a gente recebe a libertação. Deus abre o mar na nossa vida, a gente conhece Jesus. Então, a gente vem para a igreja. Só que se a gente não virar para trás, Deus falou com Moisés: ó, agora vira para trás. Depois que o povo já estava liberto, Deus falou com Moisés: levanta a tua mão, vira para trás, levanta a tua mão, porque o mar vai se fechar. E muitas das vezes a gente vem para a igreja, mas o mar ainda continua aberto. A gente pensa em voltar porque o mar está aberto. Então, quando a gente clama a Deus, levanta a mão para adorar a Deus, o mar se fecha, né? Aqueles demônios que estão vindo atrás da gente, eles ficam para trás e são devorados pelo mar. O nome do Senhor é glorificado na nossa vida. Então, isso aí é um mistério tremendo que a gente tem que fazer na nossa vida. Tirar as costas do pecado mesmo. O pecado vem atrás da gente, quer nos fazer voltar. A gente tem que levantar as mãos para adorar, tem que clamar a Deus, tem que buscar a face dele. E aí o mar se fecha e a gente nunca mais, né, tem esses problemas com o nosso passado. Porque o passado vem tentar nos trazer de volta mesmo. Então Deus também, de algumas formas, ele enviou algumas pestes, sim. Não foi o homem que criou, não, foi o próprio Deus. Só que tem um detalhe aí, no caso dessas pestes. Tem outras coisas que aparecem na nossa vida que é Satanás que põe e tem que sair da nossa vida. A gente tem que, né, buscar a Deus, clamar a Deus com justiça. Por isso que Jeová fala: Deus cuida, né? Não quer dizer que tudo que é a nossa vida é de ruim, não. Nesse episódio aí, Deus enviou essas pragas. Mas não quer dizer que Deus vai enviar coisas ruins para a nossa vida, não. Deus é Deus bom, Deus é o Pai. Qual pai que enviaria uma doença para o seu filho? Eu não enviaria. Né? Meu filho, minha esposa está grávida, meu filho nasceu, eu enviar a doença para ele. Não. Pelo contrário, eu vou cuidar para que ele não fique doente. Né? Deus é assim conosco, Deus é Pai. Deus não vai fazer maldade com o povo dele, não. Mais alguém tem dúvida? Mais alguma dúvida? Então, quais os atributos de Deus não encontrados nos homens, nem em outros seres por ele criados? Então, existem os atributos exclusivos, né? Só a ele pertence, e tem alguns atributos que são encontrados no homem. Nesse caso aqui, são os atributos não encontrados nos homens, em outros seres por ele criados. Então, se a gente rever aqui o que foi visto já: soberania, eternidade, onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade, imutável. Então, essas qualidades, características, esses atributos são exclusivos. Tem os aspectos vistos no relacionamento de Deus com o homem também. Ele se manifesta de forma limitada nos outros seres criados. Então, embora existam alguns atributos exclusivos e alguns que se manifestam na nossa vida, todavia eles aparecem de forma limitada. Primeiro aqui, por exemplo, retidão. Nós somos retos, somos o quê? Obedientes, seguimos o caminho correto. Sendo que, na nossa limitação, nós somos seres humanos. Então, Deus, o que quer dizer retidão? Justiça. Nós praticamos atos de justiça, nós somos justos. Nós não praticamos injustiça, maldade, essas coisas. Mas, como somos seres humanos, né, não somos 100% justos. Enquanto vivemos na Terra, né, ainda seremos um pouco, né,
não totalmente justo. Então, só que isso não acontece com Deus. Deus é totalmente 100% justo, 100% reto. Nós não. Nós procuramos melhorar cada dia, porém nunca vamos chegar à perfeição. Mas Deus não quer ver ninguém perfeito. Deus quer ver gente que busca a perfeição. A diferença é essa. Não importa como você esteja, não importa o que você está fazendo para mudar a forma que você está. Deus quer ver isso. Então o primeiro aspecto é retidão. É impossível Deus fazer algo errado. Deus não erra nunca, diferente de nós, a gente erra sempre. Por causa de sua retidão, ele exige perfeição em todos os que desejam estar em sua presença. Leia Mateus capítulo 5, versículo 48. Amém. Se ele pode, perfeito, Palavra forte. Sede perfeitos, olha só. É responsabilidade. Então a gente tem que melhorar cada vez mais. Embora essa perfeição seja na nossa limitação, Deus sabe que a gente pode ser mais perfeito que a gente é. Então, a cada dia que a gente acordar, tem que buscar ser mais perfeitos, melhores na presença de Deus. Embora a gente não possa ser 100%, porque só Deus. É um estilo de vida para ser vivido pela graça de Deus, pois é humanamente impossível ao homem ter a perfeição total de Deus. O segundo aspecto é a justiça. Deus jamais age com desonestidade. A justiça divina é manifestada no livramento do inocente, na condenação do pecador, no perdão para quem se arrepende, no castigo do ímpio, na salvação do homem e na vitória às causas do seu povo. 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6 a 8. Amém. porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Então, a coroa da justiça, a salvação, a eternidade, não é para todo mundo, é para aqueles que creem, porque Deus é justo. Imagina, a gente tem uma vida a cada dia mais querendo obedecer a Deus, querendo santificar, querendo se consagrar, buscando a face de Deus. O outro vive uma vida desregrada, de qualquer maneira, vai para o mesmo lugar que nós. Seria uma injustiça a gente poder abrir mão da nossa vida para viver a vida de Cristo e todo mundo ser salvo. Então, a salvação é para aqueles que realmente vivem debaixo da graça de Deus mesmo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é o dom de Deus. Então, salvação, a fé é o dom de Deus que nos dá a salvação. O amor é um outro aspecto divino. Na verdade, Deus é amor. Essa virtude do Senhor é perfeita e infinita. A maior demonstração de amor de Deus foi a de conceder o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, a manifestação de amor foi a cruz do Calvário, porque enviar o seu próprio Filho tem que ter muito amor. E é pai e mãe sabe o que é doar, que é ofertar um filho em favor de outra pessoa, da humanidade. Então é questão de amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Então, uma característica de Deus é ser o próprio amor. Só amamos uns aos outros porque Ele nos amou. Então, essa capacidade de amar, ainda que sejam pessoas que nos façam mal, a gente deve amar. Isso a gente vai aprender com o tempo. A amar pessoas que nos ferem, que proferem palavras contra nós. Isso aí é um treinamento que o Espírito Santo vai nos fazer a cada dia amar o nosso próximo como a nós mesmos. A gente tem que ter consciência que, infelizmente, ele é vítima. A pessoa que se dirige a nós, a gente trata a pessoa bem, e a pessoa vem tratar a gente com arrogância, com ignorância, a pessoa é vítima de Satanás, porque o normal, o natural não faria isso. Então a gente tem que ter isso em mente, orar por ela, orar e ele nos percebe, porque é muito fácil a gente amar quem nos ama, não é verdade? O grande desafio do cristão é isso, é amar quem nos odeia. Aí que Deus vai ver que a gente é cristão mesmo, Aí que é bênção. É difícil, não é fácil, Às vezes, tem a ira, como foi falado aqui antes, às vezes o homem se ira, o homem, como homem a gente se ira, mas aí o que nós fazemos com a ira, aí que é o pecado. Irai-vos, mas não pequeis, não poreis o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então a ira vem, a gente tem que orar a Deus tira isso de mim.
fim, não quero mais isso, né? E amar a pessoa independente do que ela tenha feito para nós. É muito difícil, mas nosso Deus é Deus do impossível, né? Deus vai treinando a gente, o Espírito Santo que habita em nós, vai dando essa qualidade. Da mesma forma é a paz, né? Uma paz que excede todo entendimento, né? A paz que nós temos. Pode estar tudo ruim na nossa vida, nós temos que ter a paz, porque essa paz vem do alto, não é uma paz comum. O mundo não tem paz ali fora. Qualquer coisinha o mundo se desespera, qualquer problema. A gente vem clamar a Deus para Deus fazer algo em favor da nossa vida. Por quê? Deus coloca a paz no nosso coração. E tem um versículo interessante que fala: seguir a paz com todos, né? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação vem de paz também. A gente não pode nos tornarmos cada vez mais santos se a nossa vida é uma guerra com os outros. Né? Se a gente sai no trânsito aí xingando todo mundo, o Espírito Santo não habita nisso, né? A paz, né, é fundamental para a santificação. O último aspecto tratado nessa lição é a verdade. Deus é a verdade absoluta. O homem deseja ardentemente encontrá-la, porém muitos a procuram em outras fontes. Como você já veio a Jesus, sua busca terminou, pois Cristo é a verdade. Né? A gente falou sobre o caminho, a verdade e a vida. A gente fica perdido, procurando Jesus em todos os lugares, né? Sentindo aquele vazio no coração, procurando às vezes nas drogas, nas bebidas, nas coisas ruins que não provém de Deus, e acaba se afundando mais ainda. Mas graças a Deus, Deus nos deu vitória, né? A graça que Deus nos alcançou, a gente está aqui, né? Encontramos a verdade. João capítulo 8, versículo 32. Amém. Glória a Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecendo Deus, Jesus e o Espírito Santo. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 7 a 8. É o Evangelho, né? É a Epístola, que é mais para o final, lá perto do Apocalipse. Amém. Muito profundo para a gente. Se a gente procurar também entender 100% disso, a gente fica, né, igual a pessoa que fica querendo entender muito a grandeza de Deus. Isso é uma coisa tremenda. Então, a Trindade da mesma forma. A gente tem que crer pela fé, né, porque são três com pensamentos unânimes, são três pessoas e ao mesmo tempo um, né, triunfo, né, Pai, Filho e Espírito Santo, né, que se manifestam de formas diferentes, né, como foi falado aqui em Hebreus, né. Tendo Deus falado, né, através dos profetas, né, como o Pai, nos falou através do Filho e hoje nos fala através do Espírito Santo. Então, e os três são um, os três são unânimes. Os três têm características de pessoas, mas ao mesmo tempo são um. O Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo existem em unidade e são três pessoas reais e distintas, porém conscientes uma da outra. Elas trabalham juntas em favor do ser humano. Em João, capítulo 15, verso 16, a afirmação de Jesus diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Significa que há unidade entre o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. De tal forma que os três são um só Deus. A unidade é resumida em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Não há outro Deus senão um só. Então não há outro Deus senão um só. Que Deus é esse? Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três, não. São três pessoas que ao mesmo tempo é um Deus. Aqui eu tenho umas referências que vão mostrar um testificando o outro. Mateus capítulo 3, verso 17. Alguém pegou esse versículo? Amém. E sendo Jesus batizado, salvou da água. Eis que ele abriu os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele.
Este uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprasse. Então essa é a manifestação total da divindade, totalidade da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Era o Filho se batizando, era o Espírito Santo descendo em forma de pomba e o Pai falando, né, com a voz dentro do céu. Então, ali a Trindade estava, se encontrou ali. A Trindade estava toda ali. E tem mais versículos que falam sobre isso. Tem um Filho também testificando do Pai. João capítulo 5, versículo 19. Alguém pegou João 5, 19? Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o filho fazer o Pai, porque todo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Isso. O Evangelho de João, ele tem como característica isso mesmo. Jesus, em todo tempo, ele quer mostrar o Pai, não quer agora para ele ali, ele quer mostrar o Pai. Por isso ele, como homem, ele fala como homem. Por isso que ele fala: o filho não pode fazer nada. Alguns chamam ele de bom, ele fala: bom é o Pai. Não quer dizer que ele não possa fazer, ele faz, tem toda autoridade. Só que naquela ocasião ele estava como homem, ele queria demonstrar, né, que as pessoas deveriam crer da maneira que ele crê, ele queria mostrar, porque se fosse preciso, ele mandaria, né, anjos do céu para quem ele quisesse, exterminaria quem ele quisesse, mas não. Ele estava ali para representar a humanidade cristã, porque pessoas viriam depois dele, como nós estamos aqui, para poder seguir os passos dele. Então ele deveria tomar atitudes ali de humildade. Né? Por isso que fala que ele mesmo sendo Deus, não chegou a ser igual a Deus, mas se humilhou, se baseou e foi achando a forma humana, a forma de servo. Né? Aí falou que a gente tem a morte de cruz. Então a gente tem que ser da mesma forma, né, que ele foi. Por isso que ele se batizou. Ele precisaria se batizar? Não, ele era Deus, mas como homem, ele precisou se batizar para que os outros homens vissem a justiça. Né? O próprio João Batista falou: eu que preciso ser batizado por ti, vens tu a mim? Mas não, deixa de batizar para que se cumpra com toda a justiça, ou seja, para que os homens vejam, né, os meus atos e pratiquem também os atos que eu tenho praticado. Então aí o Filho testifica do Pai. Em João capítulo 14, versículo 26, o Filho vai testificar do Espírito. Alguém pegou isso? João capítulo 14, versículo 26. Amém. Aquele Consolador, né, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Então o Espírito Santo, ele nos ensina e nos faz lembrar. Ele foi enviado pelo Pai em nome do Filho. João capítulo 15, versículo 26. Aí o Espírito vai testificar do Filho. E essa palavra testificar é comprovar, né? Comprovar, é assegurar. Ok? João capítulo 15, versículo 26. Amém. Mas quando vier o Consolador, que vem da parte do Pai poder enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. O Espírito enviado do Pai, o Espírito da verdade, testificará de mim. Jesus falando. Não, o Espírito Santo testifica de Jesus, ou seja, reafirma realmente Jesus. Reafirma Jesus como Filho. O Pai, voltando para a lição aí, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo existem em um só Deus, só uma divindade. Leia Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Já foi lido esse? Mateus capítulo 3, é do batismo, hein?
Entre o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, há distinções, sem que isso signifique que eles discordem um do outro. E também não significa que eles deixem de cooperar entre si e em favor dos homens. Eles são distintos, mas são um em unidade. Ao mesmo tempo que eles são distintos, são pessoas diferentes, eles são um só Deus. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Porque senão Jesus, ele se ajoelha para orar, né? Pai nosso que está no céu. Ele orou ao Pai. Então ele não é o Pai, ele é o Filho. Só que ao mesmo tempo os três se unem numa só divindade, né? Embora sejam pessoas diferentes, sejam manifestações diferentes, né? Antes era Deus falando através dos profetas. No decorrer da humanidade, quando Jesus veio à Terra, ele se fez Filho, habitou no meio de nós, e hoje nos fala através do Espírito Santo. Então, são três pessoas diferentes, três características diferentes. Inclusive o Espírito Santo também é uma pessoa, inclusive a pessoa que habita em nós, né, o Espírito Santo, uma pessoa, ele tem sentimentos, ele se entristece. A gente fala uma palavra, outra palavra que não provém de Deus, uma palavra, uma mentira, ele se entristece. Quando a gente fala uma palavra contra o nosso irmão, não é legal, ele se entristece, nosso irmão ele também se entristece. Quando a gente briga, ele se entristece, porque é um espírito da paz. Ele tem as características de uma pomba, né? É simples, né? A pessoa que tem o Espírito Santo passa a ter simplicidade, a pessoa tem humildade. Então a pomba tem umas características que os animais não têm, né? Não é assim, ela não quer voar alto. É importante sermos como a ave, mas ao mesmo tempo é importante sermos como a pomba, né? Por causa da simplicidade. Porque ela não quer voar alto, ela não quer aparecer, ela quer ficar na dela ali, quieta, ela se alimenta. Então a pessoa que tem o Espírito Santo quer se alimentar o tempo todo. Detalhe interessante, a pomba ela fica nos fios, fica na fiação. Então a pessoa que tem o Espírito Santo está sempre ligada, né? Está sempre com Deus, ligada com Deus. Então, o Espírito Santo tem essas características da pomba. Um dia eu fiquei reparando isso, a pomba. Não é porque a pomba, eu fiquei reparando as características da pomba. Eu vi e aprendi muita coisa com a pomba. Então, eles são distintos, mas ao mesmo tempo, uma é unidade. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Quem pegou esse versículo? Agora, permanece na fé, a esperança e a caridade estão diferentes, mas a caridade sobre a caridade. Não, permanecem a fé, a esperança e a caridade, ou em algumas traduções, fé, esperança e amor. Essas três, mas é o maior amor. E inclusive as três estão interligadas, fé, esperança e amor. Então, são três sentimentos diferentes, mas estão sempre ligados. Assim é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos então agora uma dúvida, gente. Essa questão aí da Trindade, essa questão é profunda, né? Isso aí realmente vai a gente entender 100% desse mistério. É um mistério a Trindade, é um mistério. A gente não vai entender 100% não, a gente vai, algumas coisas de Deus a gente aceita pela fé, porque a nossa mente é muito limitada. Não diz que a nossa mente só funciona cerca de 7 a 10% da totalidade dela, nossa inteligência, né? Talvez por causa da queda, né? Talvez por causa do pecado, né? De Adão, nós passamos a ter essa inteligência limitada. Então, para a gente entender as coisas de Deus são muito grandes, né? Assim como a grandeza de Deus e a Trindade, tem que aceitar pela fé. Alguma dúvida disso aí? Tem algumas? Eu vou até recomendar algumas bibliografias, é claro, a Bíblia é o livro dos livros, todo mundo já sabe, aprendeu isso, né? Só que tem algumas coisas para a gente aprofundar o conhecimento em alguns tempos, né? Em relação ao Espírito Santo, tem alguns livros legais, né? Tem o Bom Dia Espírito Santo, já ouviu falar? Bom Dia Espírito Santo é um livro bom, fala sobre o Espírito Santo e fala sobre algumas experiências, né? Com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a gente não precisa só conhecer aqui, mas a gente tem que viver com ele, caminhar com ele, andar com ele, ter intimidade com ele, e no decorrer da caminhada, né, ele próprio vai conduzir vocês a isso. Há uma relação mais íntima com ele. E aí vocês já vão considerar a pergunta da parte teórica. Então não é Bom Dia Espírito Santo. Quem puder, né, o livro vem, faça acesso na entrada, rodada, seja bem pequeno. Em relação ao ano passado, tem outro livro importante também, para conhecer bem a Bíblia. Tem um livro chamado A Bíblia através dos séculos. A Bíblia através dos séculos. Tem detalhes, né, importantíssimos sobre a Bíblia Sagrada.
Lembrando que, em primeiro lugar, tem que estar a Bíblia. Então, tem as perguntas aí referentes à lição, para verificar o que a gente aprendeu. Número 1, por que Deus pode ser conhecido pelos seus nomes? Quem respondeu essa pergunta aí? Por que Deus? Como vocês são alunos aplicados, sei que todo mundo já leu a lição em casa, já releu, já até respondeu as perguntas, está tudo respondido, não é verdade? E aí a gente vai só agora comentar. Por que Deus pode ser conhecido pelos seus nomes? A gente falou isso hoje. Para que Deus viesse a revelar os seus atributos, as suas qualidades, as suas características. Então põe aí. Porque os seus nomes revelam sua qualidade, seus atributos, suas características. Seus nomes revelam suas qualidades, suas características, seus atributos. E você que levou a pessoa lá na minha casa? Porque ele não está no meio sujo. Vai ser uma Bíblia, o nome mais comum de Deus. Qualquer pessoa que... Deus, né? Vou pegar mais uma caminho, isso aqui. Deus, Senhor, por lá. Cheguei na gente, Cara, fala que vai ligar pra mim, Vinícius. Quando for assim, você vai ligar, eu vou ligar pro Thiago. Fernandinho. Qualquer pessoa, meu irmão, que te pediu para te levar lá em casa, não vai não. Faz isso não. mas Se ele quisesse me matar. Ele levou? tu diz nos meus Tá contatos também. um novo sem Se experiência. entrar em contato, tá na internet. Pega uma cadeira de pastor lá, ô Vinícius. Manda consultar com os estudos. Você Já já tem tem até até um o lá online? sobre os atributos de Deus. Dá para escolher tudo aqui, por causa do tempo, mas lá tem. Entra lá. Você só clica a mão e... Vou para alguém para acessar? E como é que Então, sabe? Deus Tá tem lá, de como é que lugar sabe? do Pai. Não, mas como é que tu sabe? Número 3. Abre aí para ver. O que significa onisciência? Quando eu falo que Deus é onisciente, eu estou Tem que falando perguntar, cara. Vocês têm Vocês são maluco, cara. que Ele detém todo o conhecimento. Ele é dono de todo o conhecimento. Ele sabe tudo, né? De modo mais simples. Ele sabe tudo. Tá passando o quê? No estúdio ao vivo? Não. Culto gravado? Não tem nada a ver com isso aí, não. Rádio duração, não. É dobro, flash. O que significa onipresença? Ele está presente em todos os lugares, né, ao mesmo tempo. Oi. Ele está aqui entre nós, Na igreja. ele está no culto na outra igreja, seja na cidade, Reunião seja no séria bairro, que é, seja né? em outro país, ele está Reunião. em todos os lugares, está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo, onde houver pessoas presentes aqui. O que significa Não tem nada onipotência? aqui não, cara. O Adobe Media Flash não tá nem ligado. Tem que dar start Isso, aqui. cara. Tem que dar start. Ele tem mais poder que necessário. Agora que vai entrar ali. Tá filmando pra tu ver? Agora vai. Eu apertei start. Mas tem que perguntar, cara. Tem boca. O Gabriel foi trabalhar na produção da rádio, deixou o programa todo no celular. O celular e também eu estava fazendo um programa, liga pra cá. Liga pra cá. Quando ele ligou 1000 ligações. Mandou o Eduardo vir aqui. Daí, velho. O Veda traz uma cadeira lá também. Você assistiu a aula? Assistiu a aula? Não, então muito tempo nessa. Tem boca e não pergunta. Vamos ficar de pé agora fazendo essa oração. Vamos escolher vamos passar por uma eleição ali, vamos escolher essa oração do lado. Agora que desenvolvi mais, 10 minutinhos. Para Deus abençoar, né, a nossa vida, o nosso lar, para Deus continuar lembrando tudo isso aqui. Acabou? Se a Deus te dá, Eu tenho meus pertences lá embaixo, eu pegar lá. Não adianta. Vou botar o quê? Que não tá passando nada. Tem que tirar. a gente vai fazer oração. Eu não consigo orar, não consigo. Assim eu quero ver.
Até tu tá aí, cara, aqui até que Fala com o pastor Felipe que tá. O Diácono José Milton falou que não quer que se. Não tá perguntando o que tem que fazer para aqui na cabeça. Se a gente ficar olhando, ele vai ficar cheio. Senhor, eu agradeço meu Pai, Pai amado, Pai todo-poderoso, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Senhor venha abençoar a Deus que está em suas casas. Glória a Deus! O nome dele no Facebook é Washington Luiz Pior. Olha isso, Pai, esse. Opera o milagre, Senhor. Em nome de Jesus. Glória! Aleluia! Spider Silva, Spider. Aí, até ele tá aí, ele aí. Filmei aqui, mas na internet. Coisa linda.